Oi, gente! Hoje nós estamos aqui, nós vamos conversar sobre o elemento terra dentro da astrologia. Vocês sabem que na astrologia 4 são os elementos que nós trabalhamos: fogo, terra, água e ar. Cada elemento tem 3 signos que representa. Então os elementos diz respeito a temperamentos, a comportamentos, a tendências. Quando você conhece esses elementos e quando você está diante de um mapa, mesmo que você não entenda mais nada de astrologia, só com a questão dos elementos, de você saber se aquela pessoa está equilibrada ou se ela tem muito um elemento ou se falta o elemento nela, você já tem informações sobre ela, sobre o quanto ela é apegada, o quanto ela é audaciosa, o quanto ela se arrisca, o quanto ela é calma, o quanto ela é mais acelerada. Então é uma informação muito preciosa, mesmo só saber sobre os elementos. E dessa vez nós vamos falar sobre terra. E quando a gente se remete à terra, o que vem na nossa cabeça? Terra nos traz uma imagem e uma sensação e uma lembrança ligado a quê? Estabilidade, solo firme, seguro. Terra tem a ver com isso, tem a ver com estabilidade, com segurança, com solidez e também tem a ver com nutrição, porque quando a gente se remete à terra, a gente se remete à mãe natureza e a tudo aquilo que a gente pode usufruir dessa abundância e dessa possibilidade de fartura que a terra nos dá. Então essa capacidade de fazer nascer, de transformar, de nutrir. Então a terra, ela é um elemento dentro da astrologia muito sólido, muito palpável. E os signos que representam a terra trazem essa necessidade desse tipo de estabilidade, de segurança e ao mesmo tempo trazem essa qualidade de buscarem isso na vida e poderem proporcionar isso na vida, a concluir isso na vida. Então os 3 signos de terra são Touro, Virgem e Capricórnio. Sempre o primeiro signo de cada elemento traz a força do elemento de uma maneira mais selvagem, mais primária. Então terra, no signo de Touro, tem muito a ver com a parte de corpo, físico, matéria, coisas concretas. O taurino, ele tem essa necessidade de sentir nele, ele é um signo muito voltado para os 5 sentidos, com tato apurado, olfato apurado, e ao mesmo tempo é um signo que tem uma necessidade, os 3 têm, mas em Touro, essa necessidade de o que é meu tem que estar nas minhas mãos, tem que estar comigo, as minhas coisas, da posse, do lado concreto. Então, no elemento terra, no signo de Touro, nós temos a questão física, concreta, principalmente ligada ao corpo físico. Na energia de Virgem, que é uma energia do meio, todo signo do meio é um pouco mais maduro, como se isso tivesse um pouco mais lapidado. Então essa mesma energia de terra, que tem a ver com essa coisa do concreto, ela já vem num sentido assim de organizar, de definir, de selecionar o que serve, o que não serve, de ser prático, responsável, realista, mas ao mesmo tempo de ser mais seletivo. E na energia de Capricórnio, que é o terceiro signo do elemento terra, nós já temos uma coisa diferente, que é como se tudo aquilo, toda essa matéria que foi vivida em Touro, selecionada e transformada e trabalhada em Virgem, pudesse ir para o mundo. Então, na energia de Capricórnio, aquilo do material, ele pode ser oferecido. Ele pode ser oferecido para o mundo, ele pode ser comercializado, ele pode ser trocado, já tem uma visão mais ampla do que fazer com isso que é concreto, tá? Então esses 3 signos, eles representam esse elemento e o temperamento desses signos está muito ligado, ao contrário do fogo, que era toda aquela impulsividade, o elemento fogo, toda aquela impulsividade, aquela aceleração. Na terra a gente tem mais paciência, a gente tem uma lentidão maior para poder decidir, não é nada impulsivo, as pessoas vão refletir mais o quanto elas querem ou não querem de uma situação. A energia do fogo
Bate uma ideia e você já decide, impulsivamente. Tudo é muito rápido. Na energia de terra, você faz uma reflexão, você pensa principalmente o que vai te custar tomar uma decisão, porque são signos muito ligados a essa coisa da matéria, do concreto, do que eu tenho, que eu preciso como segurança. Então, desapego é difícil, soltar é mais difícil, é muito mais lento, é muito mais conservador, é um signo muito mais voltado para reflexão, e é tão voltado para essa reflexão que muitas vezes passa o tempo das coisas no elemento terra, porque a pessoa, ela pensa tanto e ela fica tão preocupada com a estabilidade dela que às vezes ela deixa passar as grandes oportunidades na vida dela. Então, o temperamento do elemento terra é um temperamento mais conservador, mais sólido, mais sério, muito mais responsável, mas também muito mais lento, mas ao mesmo tempo constrói mais, porque tudo que começa termina, o que não é muito normal no signo do fogo, porque no signo do fogo já o que acontece? A impaciência para terminar e a impulsividade às vezes corta o processo, mas no signo da terra não. No signo da terra você já tem uma outra história, tudo aquilo que você começa tem que ter um fim. As pessoas não perdem o tempo, né? Elas não arriscam, elas não tomam uma atitude à toa, elas são muito mais reflexivas, elas ponderam muito mais. Por isso até essa lentidão para tomar algumas atitudes, porque é preciso rever tudo muito bem. E aí o que acontece se de repente você tem um excesso de terra? Se você tem muita terra no seu mapa, ou você vai estudar alguém que tenha muita terra no seu mapa, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa normalmente se acomoda com muita facilidade. Terra é muito teimoso, tá? Os 3 signos de terra têm uma questão de teimosia. Então essa pessoa, se ela tem um excesso, ela vai ter uma teimosia nas coisas, na opinião dela, naquilo que ela se colocou. Cria rotinas e hábitos e resiste demais a qualquer mudança. Eles são muito plantados mesmo, né, na terra, eles são muito assim imóveis. O excesso de terra, materialista, tem muito medo de perder coisas, né, de deixar coisas ir embora. Diferente do signo do fogo, que confia em si e confia que pode mudar e transformar uma situação, o da terra não. O da terra tem uma coisa assim de que eu não vou arriscar, é melhor se assegurar o tempo todo. Então são pessoas que, ainda mais no excesso, se tornam muito apegadas, muito materialistas, são pessoas que não aceitam as coisas novas e são pessoas então que têm uma dificuldade de se flexibilizar na vida, de ir mais para questões assim do coração, porque são racionais demais, são práticos demais, né, são funcionais demais, e toda essa parte mais emocional, toda essa parte do coração, da intuição, muitas vezes fica totalmente de fora. O que você precisa fazer se você tiver um excesso? Você tem que fazer um movimento totalmente o contrário para equilibrar isso. Então, o que seria interessante para você? Participar de grupos onde você possa trabalhar mais a questão da espiritualidade, por exemplo, onde você possa ter experiências que te levam a um contato com pessoas que você possa ouvir e conhecer mais desse mundo, porque não vai ser uma coisa natural em você, então você vai ter que buscar isso para trazer para a tua vida. Conviver com pessoas do fogo, da água também é interessante para você. Por quê? Porque essa convivência vai fazer você, de repente, despertar para aquilo que é diferente em você e de repente começar a procurar uma mudança. Também no caso do excesso de terra, seria muito interessante você começar a buscar coisas diferentes, caminhos diferentes. Se você faz sempre um caminho para ir para o trabalho, você mudar esse caminho. Se você compra sempre o mesmo tipo de roupa, as mesmas cores, você se aventurar a fazer isso. Viagens, coisas que abram tua consciência, tua criatividade. Você precisa aprender a transformar tudo isso, porque senão a grande tendência é a acomodação. Já quem tem pouca terra, como é que normalmente é o comportamento das pessoas que têm pouca terra? Bom, essas pessoas normalmente são o contrário disso tudo, são muito mais perdidas, né? Perdidas na vida.
porque não conseguem ser práticas, racionais, não lidam bem com dinheiro, não lidam bem com coisas, com valores. Tem uma dificuldade de lidar com isso. São pessoas também que começam e não conseguem terminar, se perdem no meio do caminho, porque não tem praticidade, não tem lógica, tem uma dificuldade de se aterrar, se iludem com facilidade. São pessoas assim que se perdem mesmo nas questões da vida. O que seria muito interessante para essas pessoas conviverem com pessoas de terra, conviverem com essas pessoas. Gente, quando eu falo assim, seria muito interessante conviver, eu tô falando exatamente o oposto de você, que não é fácil, mas que não é nem um pouco fácil conviver com quem é muito diferente, mas ao mesmo tempo pode ser muito inspirador, porque é aí que você aprende, né? Aquela pessoa, você não é uma pessoa prática, não é racional, e você começa a conviver com alguém assim, essa pessoa vai mostrando coisas para você que você antes não conseguia enxergar. Então é nesse sentido que eu tô falando. Então quem tem pouco terra, que tem dificuldade de concretizar, de se organizar, de começar e terminar, de ter foco na vida, o convívio com quem tem terra é interessante nesse sentido de evolução, né? Também as questões de tomar mais sol, fazer exercícios físicos para aumentar a vitalidade, porque eles normalmente são pessoas lentas e mais apáticas. Então elas precisam de coisas que coloquem em movimento. Então, de repente, uma corrida, um ciclismo, né? Escolher esportes onde você tenha natureza, onde você tenha sol, que é energia, e ao mesmo tempo você tenha movimento. É muito interessante. E como sempre, em qualquer elemento, aprender a meditar e a respirar é fundamental na vida de todos nós, seja lá qual elemento for. Mas, tanto o excesso como pouca terra, a partir do momento que você tenha conhecimento, você pode começar a trabalhar e transformar tudo isso. E é para isso que a astrologia serve. Muito mais do que para saber exatamente o que está aberto e o que está fechado na tua vida, quer dizer, quais as energias que estão mais abertas, quais as indicações desse momento, a astrologia serve. E principalmente ela se dirige para o nosso crescimento pessoal, para a nossa busca interna de felicidade, de paz, de conforto, de bem-estar. Então estudar o seu mapa ou estudar a astrologia é aprender a ver como você é, como você funciona e quais os recursos que você pode buscar na tua vida para ajudar você a melhorar. Tá ok? Obrigada. Se você gostou, curta, entra no meu site, tem um monte de atividade, cursos, coisas acontecendo, fique em contato comigo. Vai ser muito bom ouvir você, conversar com você e poder trocar. Obrigada.